O termo shonen, ou menino, ele está relacionado à tradição das histórias em quadrinhos japonesas, pelo menos desde a década de 1930. Lá nos anos 30 já existia a revista Shonen Club, que inclusive era a revista onde eram publicados personagens como o Norakuro, do Tagawa Suihiro, mas o shonen como demografia, ele vai se definir no pós-guerra. Como demografia, a gente pode entender uma linha editorial que originalmente era pensada para abordar um público-alvo específico, que no caso do shonen era justamente os meninos, o público jovem masculino, mas que na prática não se restringe a esse grupo. Acabou se tornando uma linha editorial que trabalha com algumas convenções de temas, narrativas e propostas estéticas. Então a gente pode entender o shonen como uma tradição de uma linha editorial que tradicionalmente estabeleceu-se com trabalhar com algumas convenções. Mas o shonen vai acabar se definindo como essa linha editorial, como essa demografia, provavelmente a partir do Tetsuan Atom, do Tezuka Osamu. A história daquele menino robô que entrava em conflitos, enfrentava vilões, robôs malignos, vivia aventuras ao mesmo tempo em que ele conciliava disputas. Então o shonen acaba se definindo como essa linha de histórias de aventura, muitas vezes misturando elementos da fantasia e da ficção científica, com heróis que enfrentam perigos, mas eles não resolvem as questões só a partir do confronto, mas também da conciliação. No meio dessas disputas, eles encontram meios para resolver as diferenças e fazer as partes opostas chegarem a algum acordo que é benéfico para ambas as partes. Mas hoje eu quero comentar sobre uma história em quadrinhos que surgiu dentro da demografia do shonen e que é extremamente importante porque ao mesmo tempo em que ela dá continuidade para toda uma tradição já estabelecida nessa demografia, ela também cria toda uma nova tradição a partir dela. E a obra que eu quero comentar é Ashita no Jo, que traduzindo seria Jo do Amanhã, foi publicado entre 1968 e 1973. E tem roteiros do Takamori Asao e desenhos do Chiba Tetsuya. E uma das coisas importantes para a gente entender o Ashita no Jo é entender de onde ele vem, de qual tradição ele se estabelece. Pelo menos desde a década de 1950, existe toda uma tradição no Japão de quadrinhos sobre beisebol. Não só sobre beisebol, mas também sobre outros esportes, só que principalmente sobre beisebol, e esses quadrinhos sobre outros esportes, eles tentavam reproduzir a estrutura desses quadrinhos de beisebol, e geralmente envolviam um protagonista que ele queria ser um grande jogador, ele, com treino ele vai melhorando e vai enfrentando cada vez adversários mais habilidosos, e esses protagonistas têm que se provarem conseguindo superar essas características superiores de cada um desses adversários novos. E tanto o Takamori quanto o Chiba, eles já produziam quadrinhos nessa tradição. O Chiba, ele produziu quadrinhos de beisebol, inclusive eu acho que o mais popular dele talvez seja o Oreo ATP, e o Takamori não só trabalhava escrevendo quadrinhos de esportes, como também ele fazia quadrinhos de artes marciais e outros tipos de luta, mas num contexto muito próximo entre luta e artes marciais e esporte. Praticamente na obra do Takamori, as artes marciais e as lutas são uma continuidade ou uma extensão das histórias de esporte. Entre outras obras que ele escreveu, que mais ou menos na mesma época do Ashita no Jo, inclui o Tiger Mask, que é uma história em quadrinhos sobre um lutador de wrestling, que, como dá a entender o título, ele lutava usando uma máscara de tigre. Inclusive o personagem se tornou tão popular que de fato se criou o personagem nas lutas livres japonesas. Existiu de fato um Tiger Mask no wrestling japonês, e não só um. Tiger Mask se tornou uma identidade que teve várias gerações. Quando o Tiger Mask se aposentava, um novo Tiger Mask assume a função dele. Inclusive a inspiração para o personagem King do jogo de videogame Tekken, que inclusive no Tekken também existiram vários King e eles vão passando a máscara um pro outro. E outra história do Takamori que vale a pena ser citada aqui, que também foi produzido mais ou menos na mesma época do Ashita no Jo, foi Kick no Oni, que a tradução é algo como O Demônio do Chute, mas que a versão animada foi exibida no Brasil com o título de Sawamu o Demolidor, que era a história de um lutador de karatê japonês que tinha um grande ego por ser um campeão, e um dia ele é desafiado por um lutador desconhecido. Ele aceita a luta, mas ele enfrenta esse desconhecido com muita arrogância, porque ele é o campeão japonês e ele estava lutando contra um estrangeiro desconhecido. Só que ele toma uma surra, porque esse lutador, ele era lutador de Muay Thai e dominava várias técnicas que o protagonista não conhecia. Então a história é toda sobre o protagonista tendo que lidar com o fato de que ele tomou uma surra e que ele não era tão forte e habilidoso como ele achava que era. Então o protagonista ele tem que se descobrir
desconstruir e fazer uma viagem para entender que as técnicas que ele domina não são perfeitas, não são completas, e aprender Muay Thai para se reinventar como um lutador. Então tanto o Chiba vem dessa tradição de quadrinhos de esporte, como o Takamori vem dessa tradição de escrever quadrinhos de esportes, de lutas e artes marciais, que são mostradas como um tipo de esporte, ou como uma extensão do esporte. E aí que entra Ashita no Joe. O protagonista de Ashita no Joe é o jovem Yabuki Joe, um garoto de 15 anos, ele é órfão, andarilho, sobrevive de pequenos roubos e tá sempre arrumando briga e confusão com todo mundo. Então é aquele jovem que não se contém, ele tá sempre desafiando tudo e sempre enfrentando todos. E que chega na região de Sanya, que é uma região em Tóquio. Mas para entender a história é relevante a gente entender o histórico de Sanya. Sanya é um bairro que ele já existia desde o período Tokugawa, na época que Tóquio ainda era Edo, só que ele era uma região destinada aos Eta. É onde os Zetas moravam. E os Zeta eram uma das classes sociais japonesas que na verdade não era uma classe, eles eram uma subclasse. Eram aqueles sujeitos que não eram pessoas completas, que eles não tinham plenos direitos dentro da sociedade japonesa. Era uma daquelas castas párias. E geralmente os Zetas, eles estavam associados com trabalhos que iam contra um sentido de pureza de algumas leituras do budismo. Eram sujeitos que trabalhavam com abate de animais, curtição de couro, limpeza de fossas. Então, aqueles sujeitos que trabalhavam com questões que envolviam cadáveres, sangue, fezes, esses sujeitos faziam parte dessa casta Eta. Eles eram vistos como uma casta imunda e por isso eles viviam apartados da sociedade. E depois, no período Meiji, a casta dos Etas é uma das castas que foi aglutinada com outras, como também as dos Rinin, num grande guarda-chuva que incluía todas essas castas párias sob o nome de Burakumin. Por muito tempo, essa região de Senya, ela virou uma região para Burakumin, mas apesar de que hoje é uma região que já foi gentrificada, e se vocês quiserem saber mais sobre gentrificação, eu comentei um pouco sobre isso no vídeo que eu fiz sobre o Beco do Rosário. Nos anos 60 e 70, essa região ainda era uma região tratada como uma região de párias. As pessoas que viviam lá ou eram esses descendentes de Burakumin, que apesar da casta Burakumin ter sido oficialmente extinta, essas pessoas ainda sofrem preconceitos, mas também era habitada por trabalhadores assalariados, a classe proletária de Tóquio, que era muito mal paga, não tinha condições de viver num lugar melhor e acabava indo viver na região. Então essa região onde na Edo histórica viviam essa casta de párias, se tornou no Japão contemporâneo, e era ainda ali na década de 60 e 70, essa região onde viviam as pessoas mais pobres. Era algo como a favela de Tóquio, o lugar onde as pessoas mais pobres viviam e que não tinham infraestrutura, não tinham esgoto direito, não tinham calçamento nas ruas. Então Sanya era bem a região de periferia de Tóquio, onde viviam essas pessoas mais pobres. E é relevante para a história o fato dela se iniciar em Sanya e ser a região de origem dos personagens. O que acontece é que o Joe anda por lá, ele arruma confusão com todo mundo, briga com todo mundo, inclusive com o velho bêbado que tenta deter ele e ele acaba batendo no velho bêbado. E arrumando briga com várias pessoas, inclusive com membros da Yakuza. O que acontece é que o Joe, ele consegue bater em alguns membros da Yakuza, mas o velho bêbado, que é o Dange Danpe, acaba protegendo o Joe e os dois vão presos. E depois deles saírem da prisão, o Danpe acaba contando que, na verdade, ele era um lutador de boxe. Ele foi um lutador de boxe, ele largou o boxe porque ele ficou cego de um olho, ele tentou treinar outros lutadores, mas os outros lutadores desistiram, não se dedicavam tanto ao boxe, mas ao ver o Joe, ele ficou extremamente impressionado com o Joe e passou a acreditar que o Joe tem tudo para ser um novo campeão de boxe e ele quer treinar o Joe para ser um novo lutador de boxe. Ele vê no Joe o sujeito que pode ser um novo grande campeão de boxe, se ele tiver o preparo adequado. Então, depois de conhecer o Joe, o Danpe larga a bebida, começa a trabalhar durante a noite para ter um salário para sustentar os dois, e durante o dia ele passa lições de boxe e tenta treinar o Joe para ele ser um lutador de boxe. Só que o Joe, a princípio, ele acaba parecendo que tá aceitando o treinamento do Danpe, mas na verdade ele só tá fingindo. Ele engana o Danpe que treina, quando na verdade ele só pega o dinheiro do Danpe, acaba se tornando líder de uma gangue formada pelas crianças do bairro, e eles juntos passam a fazer pequenos roubos e dar alguns pequenos golpes e juntar dinheiro. E cometendo esses roubos, fazendo fraudes, eles acabam sendo procurados pela polícia. Até que o Danpe decide que ele vai deter o Joe. E nesse momento eles têm um confronto. O Joe debocha do velho, porque ele não tá ligando, ele não dá a mínima porque o velho tá
tentando ensinar pra ele e porque o velho quer que ele faça, e o velho indignado porque o Joe, apesar dele estar tentando dar oportunidades pro Joe ser alguém na vida, ele olha pro Joe e vê, esse guri podia ser um novo campeão mundial de boxe e ele tá perdendo tempo cometendo esses crimes e correndo risco de ir pra cadeia. E o Joe, subestimando o velho, porque o Joe subestima todo mundo, ele acaba confrontando o velho. E o Danpé, não bêbado, dá uma surra no Joe. Ele dá uma surra no Joe. E essa cena é extremamente memorável e importante para o desenvolvimento da narrativa e também para o contexto social da época. Isso está acontecendo no Japão dos anos 60 e 70. É aquela época das manifestações estudantis, dos movimentos de contracultura e de toda aquela revolta da juventude contra as gerações anteriores. E o que a gente tem entre o Joe e o Danpé é justamente um confronto de gerações. O Danpé, ele é um boxeador fracassado, ele sonhava em ser um campeão de boxe e não conseguiu, deu tudo errado na vida dele, mas ele olha pro Joe, essa nova geração, e vê que o Joe tem a chance de realizar o sonho que ele teve quando ele era jovem. Então ele acaba transferindo as ambições e os sonhos dele pro Joe. A esperança de vida do Danpé é fazer com que o Joe realize os sonhos que o Danpé teve quando jovem. Só que o Joe, ele não dá mínima pros sonhos do Danpé, ele tem outra visão de mundo, ele tem outro propósito, ele tem outra ideia do que fazer com a vida dele. O Joe é um sujeito que, por ter vivido a vida que ele viveu, por ter sido um órfão, por ter morado na rua, passado fome, por ter de roubar para comer e sobreviver, ele é um sujeito que ele desconfia de tudo e ele desafia todas as autoridades o tempo todo. E quando chega um sujeito e tenta ensinar para ele o que ele deve fazer da vida dele, qual é o jeito certo dele viver a vida dele, ele acaba se revoltando. Então todo aquele ensinamento e aquele sonho e aquele projeto de vida que o Danpé coloca sobre o Joe sente que aquilo é um peso, é algo pesado para se carregar e é um tipo de prisão, e ele quer ser livre, ele quer se libertar, ele não quer ter um velho dizendo para ele o que ele deve fazer e como ele deve viver. Então essa briga que existe entre o Joe e o Danpé é uma típica briga de pai e filho. O pai tem um monte de expectativas e espera que o filho realize essas expectativas, inclusive espera que o filho realize os sonhos que ele próprio teve e não conseguiu realizar, então tem toda uma transferência de sonhos e de expectativa de vida. E o Joe, como um filho, vê aquilo ali como uma carga, é muita responsabilidade para ele, e ele tem 15 anos, ele não quer aquilo. E o Joe, ele tem toda uma característica que é bem típica de um jovem, de um adolescente, que o Joe se comporta como se ele fosse imortal, como se ele fosse indestrutível. Ele pode encarar qualquer um, ele pode lutar contra qualquer um, porque ele nunca vai ser derrotado. Ele se vê como invencível. E quando ele vai confrontar o velho e o Danpé dá uma surra nele, o Joe pela primeira vez tem que lidar com o fato de que ele não é invencível, que ele apanhou de um velho caolho bêbado. Mas tem outra coisa que também é importante pra gente entender o Joe, que apesar de ser esse sujeito que ele é rebelde contra tudo, mesmo quando não tem motivo, ele é rebelde, mesmo quando pessoas tentam ajudar ele é rebelde e acaba agredindo as pessoas que estão tentando ajudar ele, até porque ele nunca foi ajudado, ele nem sabe o que é ser ajudado, ele nem sabe lidar com isso, com ter alguém pra apoiar ele e dividir as coisas. Mas ao mesmo tempo que ele se comporta assim, quando ele revela pra gangue de crianças dele o que ele pretende fazer com todo o dinheiro que eles estão arrecadando dos golpes que eles dão, ele diz que quer usar esse dinheiro para construir um parquinho para as crianças brincarem, construir um hospital ali em Sanya para atender as pessoas doentes da região que não têm acesso a outros médicos. Ele quer construir uma grande fábrica na região onde todos os desempregados do bairro vão poder trabalhar e ter o próprio salário. Então, apesar do Joe ser esse sujeito rebelde que luta contra todo tipo de instituição, contra todo tipo de organização e contra todo tipo de regra, o objetivo que ele tem, o sonho dele, é dar os serviços básicos para as pessoas daquele bairro. Esses serviços básicos que, se eles fossem em outro bairro mais próximo do centro, se eles fossem num bairro de classe média, essas pessoas teriam. Então toda a construção do personagem está associada com essa região de Sanya e com esse contexto cultural do Japão ali do final dos anos 60, começo dos anos 70. Essa rebeldia da juventude contra as autoridades, mas também que tem uma certa legitimidade, porque eles estão se revoltando contra as gerações mais velhas, porque as gerações mais velhas não conseguiram construir um país que dá qualidade de vida básica para as pessoas. E o Danpé, depois de dar uma surra no Joe, ele entrega o Joe para a polícia, porque ele chega à conclusão de que a única coisa que pode salvar esse guri, ser detido pela polícia, cumprir a pena dele, e depois que ele tivesse se livrado disso, a esperança do Danpé é colocar o Joe num caminho decente e fazer dele esse campeão mundial que ele tanto vê. Só que o Joe, obviamente, vai ficar com ódio do Danpé,
Danpei depois disso. Não só do Danpei, como de todo o sistema. Enquanto ele passa pelo sistema penal, que não é um sistema penal de fato, porque ele é menor de idade, então ele vai ser julgado como menor e vai passar pelas instituições que lidam com menores infratores. Inclusive ao longo da história a gente vai ver os problemas existentes nessas instituições. Enquanto ele passa por esses procedimentos, o Joe vai se revoltar contra todo mundo. Ele vai se revoltar contra os colegas dele de cela, ele vai se revoltar contra os guardas, os policiais, contra o juiz, na urgência dele. Em vez dele tentar se comportar para pegar uma pena pequena, ele começa a ofender o juiz e todas as pessoas que estão na audiência. Então o Joe, ele acaba tendo de cumprir pena numa instituição para menores infratores que fica afastada da cidade, onde eles têm que trabalhar no campo e lidando com animais e outras coisas. E é nesse ponto que a história começa a crescer. Primeiro porque nesse contexto, o Joe, quando tá na primeira fase da prisão dele, quando ele tá esperando pelo julgamento, ele acaba brigando com os colegas de cela e sendo agredido por ele, mas depois de dar uma surra nos outros colegas para mostrar que ele é forte, porque ele tá sempre tentando se provar e tentando se impor. O valentão, que era líder da cela naquele momento, acaba sendo levado para a mesma instituição que ele e acaba virando o primeiro amigo dele, apesar dele não respeitar muito bem esse amigo, ou o tempo todo ele tentar demonstrar que não respeita esse amigo, porque ele tem que fazer a pose de valentão o tempo todo, que é o Nishi. Quando eles chegam na instituição, o Joe desafia todo mundo, faz vários inimigos e tenta fugir. Só que ele é impedido de fugir por outro prisioneiro, que é o Rikiichi Toru. E só o nome do personagem, Rikiichi, a pedra forte, já dá a entender as características dele. O Rikiichi, ele era um jovem lutador de boxe, que ele chegou a ficar em 6º lugar no ranking da categoria dele, mas ele foi preso porque ele agrediu um sujeito na plateia durante uma luta. E o Rikiichi impede o Joe de fugir e dá uma surra no Joe. E o Joe fica desesperado porque ele, como é que ele apanhou de alguém? Ele quer se provar, ele quer derrotar esse cara. E ao apanhar do Rikishi, ele começa a dar valor para as coisas que o velho Danpei queria ensinar para ele, porque ele começa a perceber, peraí, ele não vai conseguir lutar com um lutador de boxe profissional dando socos sem critério. Então ele vai começar a dar valor para as técnicas que o Danpei queria ensinar para ele. Então a partir daí ele vai passar por um treinamento na prisão, porque o Danpei vai mandar cartas para ele com as lições, lição para o amanhã 1, lição para o amanhã 2. Em cada uma dessas lições, o Danpei vai ensinar uma técnica nova para ele, que o Joe vai se esforçar para aprender enquanto ele está preso, e no momento, para evitar uma briga entre o Joe e o Rikishi, vão organizar um torneio de boxe dentro da prisão. E daí vem o título, o Ashita no Joe, o Joe do amanhã, está relacionado com essas lições do amanhã que o Danpei manda pro Joe. Porque o Danpei, ele tá pensando nisso, na ideia das lições do amanhã pro Joe do amanhã. E o Joe do amanhã, para ele, é o Joe que o Joe ainda vai se tornar. Ele tá pensando, hoje ele é um guri rebelde que tá preso, cumprindo pena por um crime que ele cometeu, mas amanhã ele vai ser o campeão mundial de boxe. Então o Danpei, ele tá imaginando que não só ele vai realizar o sonho que ele não pôde realizar através do Joe, como ao treinar o Joe para ser um grande lutador de boxe, ele vai tirar o Joe do crime, o Joe vai deixar de ser um morador de rua, vai deixar de ser um ladrão e vai virar um atleta e vai ter uma chance de ter uma vida digna. Então é isso que é o Joe do amanhã. É o Joe que o Danpei imagina que o Joe pode se tornar. E a partir de então, o Danpei vai ter como centro da vida dele, que é a vida dele que ele considera que foi um fracasso, que foi uma ruína, mas ele vai dedicar todas as energias e todo o tempo dele para pegar aquele Joe problemático, aquele Joe que não sabe o que é da vida e que, se continuar do jeito que tá, vai se autodestruir, e fazer esse Joe se tornar um atleta, ser alguém que vai ter uma chance de ter uma vida decente com qualidade. E durante a sua publicação, Ashita no Joe vai se tornar a história em quadrinhos japonesa mais popular, e em vários níveis, tanto que o Joe, ele vai virar símbolo. Por exemplo, os movimentos estudantis vão começar a usar o Joe como símbolo dessa rebeldia da juventude contra as instituições. Grupos que faziam protestos contra o governo de maneira extremista também vão usar o Joe como símbolo. O governo japonês na época vai botar Ashita no Joe naquela lista de histórias em quadrinhos que não eram indicadas por incitar o público a ser subversivo e se rebelar contra as instituições. Tem um caso que é bastante famoso, que foi um momento na história em que um dos personagens morreu
E um poeta famoso acabou convocando o público para fazerem um funeral pro personagem. E na frente da Kodansha se juntou um monte de pessoas, contas que mais de 700 pessoas montaram um ringue de boxe, colocaram um altar e trouxeram um monge budista para fazer preces pela alma do personagem, trouxeram incensos, oferendas pro falecido. Então foi uma história em quadrinhos que foi extremamente popular e fez sucesso com um público variado, tanto com aquelas pessoas que gostavam de aventura e de ação e que estavam lá pela luta, como aqueles leitores que estavam lá pela questão de crítica social, pela questão da rebeldia do Joe e como ele podia ser interpretado como um tipo de personificação do zeitgeist, da juventude rebelde daquele período. Mas Ashita no Joe também vai causar uma revolução na forma de como se contar histórias em quadrinhos no Japão. E muito dessa revolução vai partir justamente do confronto entre o Joe e o Rikishi. A primeira luta que eles vão ter de fato, os dois lutando boxe num ringue. Porque nesse momento não vai ser uma simples luta de ação, alguns golpes e um personagem cai e o outro rola, não. Vai ser uma luta que vai durar capítulos. E durante essa luta, os personagens eles vão conversar sobre as diferenças dele, vai ter todo um confronto conceitual, não vai ser só luta física. Vai ser um confronto entre diferentes modos de ver a vida. Ao mesmo tempo que vai ter toda uma suposta análise técnica da luta. Enquanto eles lutam, os personagens vão buscar entender como o outro personagem luta, que técnicas ele está usando e como criar contra-técnicas e mecanismos dentro daquela representação de luta para conseguir superar a habilidade do adversário. E essa luta do Joe contra o Rikishi, ela vai acabar sendo base para todo um novo gênero que vai surgir dentro dos quadrinhos japoneses. Porque Ashita no Joe vai ser tão impactante, tanto na questão de sucesso com o público, de quanto a história era carismática, mas também na questão de vendas. Vai ser um grande sucesso comercial, que todas as outras editoras vão querer ter o seu Ashita no Joe. E é justamente ali nos anos 70, quando a Shueisha, interessada no sucesso do Ashita no Joe, vai querer criar o seu próprio Ashita no Joe, que ela vai criar as convenções conceituais para a linha editorial dela de shonen, que ela vai estabelecer a partir de 3 pilares: o esforço, a superação e a vitória. E por que a partir ali do meio dos anos 70, a Shueisha, e principalmente as histórias que são publicadas na Shonen Jump, passaram a ter esses 3 pontos conceituais como pilares da história? Porque superação, esforço e vitória são os pilares centrais do Ashita no Joe. A Jump e as outras editoras queriam ter um Ashita no Joe e começaram a usar os elementos básicos de Ashita no Joe como linha editorial para os seus novos autores. E a partir daí, dessa tentativa de criar novos Ashita no Joe, vai se criar toda uma tradição que vai se estabelecendo um novo gênero de quadrinhos. Dentro da demografia shonen, vai surgir um gênero específico que vai ficar conhecido como Battle Shonen. E o Battle Shonen é um gênero específico que ele se desenvolve justamente em torno da ideia de um drama de batalha. Existem personagens que eles estão em confrontos, eles vão estar em lutas, em disputas, mas a luta, apesar de ser importante, ela não é mais importante. A luta, muitas vezes, ela é representada de uma forma meio abstracionista, até extremamente esquematizada, cheia de regras, porque em nenhum momento ela se propõe a ser uma luta naturalista ou realista, mas o importante é que, enquanto os personagens lutam, eles também passam por transformações. Tem gente que fala que um Battle Shonen não tem história, não tem desenvolvimento de personagem, eles só lutam. Não! No Battle Shonen tem desenvolvimento de personagem. E é justamente na luta, durante o confronto, que o desenvolvimento de personagem acontece. Então tem as pessoas que subestimam o Battle Shonen. Tanto aquelas pessoas que dizem, não, é só uma história de luta, e por isso fazem pouco caso, como aquelas pessoas que são muito fãs, mas tentam resumir o Battle Shonen na luta, e não percebem que a luta ela é só um esquema de representação, quando o que está sendo discutido mesmo, o que importa é o confronto de ideias. São personagens que durante a luta, eles colocam um diante do outro seus modos de ver o mundo. E fazem esses modos de ver o mundo, essa perspectiva de como enxergar a realidade, entrarem em disputa. Do mesmo jeito que a luta entre o Joe e o Rikishi não é só uma luta, ela é uma luta que dura vários capítulos, é uma luta extremamente esquematizada, nada realista, toda codificada, mas que o foco é mostrar o confronto de duas perspectivas diferentes de ver o mundo. Também como foi a primeira luta, que não é ainda esquematizada, quando o Danpei enfrenta o Joe e dá uma surra no Joe, mas a luta é o de menos.
O que aconteceu ali foi um confronto de duas expectativas para a vida do Joe, dois modos de ver o mundo e de ver o futuro do Joe, entre dois diferentes possíveis Joe do amanhã. O Battle Shonen vai reproduzir esse modelo e vai se estabelecer como grandes narrativas de personagens que se enfrentam em combate, combates extremamente esquematizados, cheios de regras, e essas regras elas dão uma noção de verossimilhança, porque muitas vezes elas parecem ter algum critério objetivo e imitar inclusive uma estrutura que lembra RPG. A ideia, por exemplo, de que uma narrativa, cada personagem tem um poder elemental, um deles tem o poder de fogo, um de água, um de vento, terra, sei lá, e cada elemento derrota o outro. Então o personagem que tem poder de água sempre vai ter vantagem contra o poder de fogo. Ou um personagem que tem uma regra de como se move em alta velocidade e o outro tem uma regra de como usa a força. Isso dá uma falsa sensação de que tem um critério objetivo. Se a gente pensar num jogo de RPG, mesmo tendo uma variação, algo que não pode ser previsto, que é o jogar dos dados, né? Tem um número aleatório que vai determinar o resultado, os personagens eles partem de critérios que são exatos, que são números, um número para força, para agilidade, para velocidade, sei lá quais outros critérios do jogo de RPG que vocês escolherem. Tem um fator que é elemental, que também é objetivo. Mas quando o autor de Battle Shonen coloca esses elementos dentro da história dele, cria uma falsa impressão de que ali tem um critério objetivo. Porque na prática, quem vai ganhar a luta é quem o roteirista quiser. Uma grande bobagem que acontece com o Battle Shonen são os leitores brigando sobre qual personagem que é mais forte que o outro. Numa luta entre fulano contra Beltrano, quem é que ganha? Ganha quem o roteirista quiser. A questão é que o roteirista vai enganar o leitor de que aquele resultado não foi baseado no fato de que ele simplesmente queria que aquele sujeito ganhasse, mas sim vai mascarar isso com um sistema de poderes elementais ou de critérios de como funciona um movimento de super velocidade, de como funciona uma técnica, que vai dar a falsa sensação de que ali tem um critério para fazer parecer que o resultado não foi simplesmente a vontade do roteirista. Mas na prática sempre vai ser a vontade do roteirista. Ele sempre vai poder fazer qualquer personagem vencer e vai mascarar isso com uma aparência de que existem critérios objetivos que determinaram isso. O grande valor do Battle Shonen não está na discussão de quem vence quem, mas sim como durante essa batalha de que alguém estava lutando com quem, como nesse meio tempo houve um confronto entre perspectivas de vida, entre diferentes modos de ver a realidade. E qual é o resultado dali? Então, uma luta de Battle Shonen é sempre um processo dialético. São dois sujeitos com percepções diferentes, com posturas diferentes, que vão se confrontar, aparentemente é na porrada, mas a porrada nem é tão importante. O mais importante é como esses modos de perceber o mundo vão se chocar e como os personagens vão sair mudados depois dessa luta. Se nós formos considerar o impacto que Ashita no Joe teve, como foi o Battle Shonen que surgiu tentando reproduzir essas novas convenções que o Ashita no Joe determinou. Em 77 a gente teve Ring ni Kakeru, do Kurumada Masami. Ring ni Kakeru é um grande Battle Shonen de boxe. E por que ele é de boxe? Porque a referência que ele usa é Ashita no Joe. E Ring ni Kakeru ele começa com uma história de boxe, com um Battle Shonen de boxe, esses jovens que entram em campeonatos de boxe e confrontam sujeitos com habilidades superiores que ele, cada vez com uma habilidade nova, mas também com um modo diferente de enxergar a vida, e tem esse confronto que não só é físico, mas também é um confronto ético, é um confronto de perspectiva, e eles vão superando desafios e avançando e lutando cada vez com adversários mais habilidosos. Isto é a estrutura de Ashita no Joe, só que o Kurumada faz é, ele vai num avançar que chega um momento em que os protagonistas de Ring ni Kakeru estão lutando contra a reencarnação dos deuses gregos, e no final de Ring ni Kakeru, o protagonista luta contra Jesus. E a gente pode ver aí como tem uma ponte bem clara pro Battle Shonen seguinte do Kurumada, que possivelmente foi o maior sucesso dele, que é o Saint Seiya e os Cavaleiros do Zodíaco. Saint Seiya começa como jovens adolescentes lutando numa arena. A Guerra Galáctica no Coliseu, apesar de ser jovens que usam armaduras baseadas em constelações, tem todo um aparato mitológico no fundo, Saint Seiya começa emulando uma luta de boxe. Se no Ring ni Kakeru a luta de boxe vai numa escalada que chega a um ponto em que os personagens estão desafiando deuses, Saint Seiya começa com esses personagens que servem a deuses, que lutam por deuses nessa arena de boxe, até que eles saem dessa arena de boxe e se desenvolvem por outros
passos. Então Saint Seiya é toda uma sequência dessa tradição de Battle Shonen que tem como origem a luta de boxe. Em 79 a gente tem Kinnikuman. Kinnikuman é uma mesma estrutura, só que não é boxe, é luta livre, que também é influenciado numa outra história do Takamori, né? Não é completamente Ashina no Joe, porque tem um pouco de influência do Tiger Mask. Kinnikuman é sobre o príncipe do planeta da luta livre que entra num campeonato de luta livre contra vários outros lutadores para decidir quem é que vai ser o rei do planeta da luta livre. Em 83 a gente tem Hokuto no Ken, que apesar de não estar tão descaradamente ali a luta de boxe, tem elementos das artes marciais que estão associados com outras histórias do Takamori, e também tem essa estrutura de batalhas codificadas, esquematizadas e conflitos de perspectiva durante as lutas. Em 83 também tem o Bebop Haikyuu, que é uma história que também tem influência do Ashita no Joe, só que também tem uma outra influência que vem da tradição da cultura Yankee, que é um assunto que eu quero discutir em outro momento, em outro vídeo. 84 a gente tem Dragon Ball, e o Dragon Ball, ele a princípio começa como uma aventura de fantasia misturada com comédia. Dragon Ball começa muito parecido com a abordagem da obra anterior do Toriyama, que é a Dr. Slump. Só que tem um momento de Dragon Ball que tem uma virada naquela forma como a história se apresenta. Aí tem que considerar que, o Battle Shonen, toda essa influência, esses filhos do Ashita no Joe estavam fazendo sucesso. A Jump tinha estabelecido como critério superação, esforço e vitória. E Dragon Ball ainda estava numa estrutura que lembrava muito a comédia e a aventura de fantasia. E tem dois momentos marcantes em Dragon Ball que são pura influência dessa tradição estabelecida pelo Ashita no Joe. O primeiro é quando os personagens, o Goku e o Krillin, entram no Tenkai Chibudokai, o torneio de artes marciais do primeiro abaixo do céu. E quando eles entram no torneio de artes marciais, a estrutura de como contar a história se modifica. O Goku, ele não tá mais ajudando a Bulma a viajar pelo mundo, juntando as Dragon Balls. Quem era o adversário dele mais relevante até então era o Pilaf. O que é o Pilaf? O Pilaf é um príncipezinho, é um filhinho de família aristocrata mimado que quer ser dono de tudo. Ele é extremamente megalomaníaco e egoísta, e ele inclusive quer ser o dono do mundo. Então ele quer as Dragon Balls para ser tudo dele. E inclusive ele tem empregados e ele humilha os empregados dele, ele maltrata aqueles sujeitos que trabalham para ele. O Pilaf é um príncipezinho, é um filhinho mimado da elite. E quando o Goku chega no torneio de artes marciais, ele vai enfrentar outros lutadores. Não só ele tá tentando se provar e ele segue num caminho de enfrentar cada vez oponentes mais fortes, como quando ele confronta esses oponentes, ele acaba percebendo que eles não estão lutando pela luta em si, mas tem todo um confronto de perspectiva. Por exemplo, quando ele vai lutar com o Nan. O Nan não tá no torneio de artes marciais para se provar. O Nan tá no torneio de artes marciais porque ele quer o prêmio, porque ele veio de uma vila seca, as pessoas não têm água, as pessoas passam sede na vila dele. E ele quer aquele dinheiro para dar uma qualidade de vida das pessoas. Então, quando o Goku enfrenta alguns dos oponentes dele durante o torneio de artes marciais, a gente pode ver que alguns desses oponentes talvez mereciam muito mais vencer do que o Goku. E um outro momento de virada acontece durante o arco da Red Ribbon. A Red Ribbon é um exército que planeja dominar o mundo, é um exército que é baseado em exércitos totalitaristas, é um bando de nazista que quer as Dragon Balls para dominar o mundo. O Goku bate neles como bate em qualquer um, o Goku é invencível até então, aquele menino extremamente forte que ninguém pode derrotar, um menino fantástico. Mas chega um momento em que a Red Ribbon não consegue dar conta dele e contrata o Tao Pai Pai. E a aparição do Tao Pai Pai em Dragon Ball é um grande ponto de virada, porque o Goku vai enfrentar o Tao Pai Pai e o Goku toma uma surra. Então é a primeira vez ao longo de Dragon Ball que o Goku apanha de verdade. Ele toma um pauzão. Ele tinha perdido pro Jack Chun, né, que é o disfarce do Kami no torneio de artes marciais, mas ali ainda era uma competição amistosa. Não, o Tao Pai Pai dá uma surra dele. E não só isso, o Tao Pai Pai assassina o Bora, que é um sujeito que morava na base da torre e que só estava tentando proteger a torre e proteger as pessoas e os animais que viviam ali. O Tao Pai Pai não só é um oponente que tem um objetivo diferente do Goku, como ele é um sujeito mau, ele matou um inocente. E o Goku não pode mais perder as Dragon Balls. Não só porque ele não quer que a Red Ribbon tome as Dragon Balls pra ela, mas porque ele precisa das Dragon Balls pra ressuscitar o Bora, que morreu de uma forma injusta. E o Goku é derrotado. O protagonista, ele apanha e ele tem que lidar com a derrota pela primeira vez, que é uma coisa que o Joe também passa no desenvolvimento do personagem dele. Ele se acha invencível, ele ganha de todo mundo, ele nasceu com um dom, que é a habilidade de ser mais forte que as pessoas, e
e isso sempre fez ele bater em todo mundo. Só que daí ele chega num momento em que ele encontra alguém que tem habilidade técnica superior a ele. O Joe, quando ele toma a primeira surra do Danpé, mas depois quando ele encontra o Rikishi, ele percebe que ele ter nascido com aquele talento, com aquela habilidade, não é o suficiente, porque tem gente com esforço e com técnica vai superar ele sempre, então ele também vai ter que se esforçar. E o tal Pai Pai é essa virada em Dragon Ball. É o Goku, ele toma uma surra e ele percebe, o talento natural dele não vai ser o suficiente, ele vai ter que se esforçar. E a partir daí, Dragon Ball vai se tornar cada vez mais um Battle Shonen. Ele vai cada vez mais assimilar essas convenções de narrativa que são do Ashita no Joe. E vai ter mais, né? Em 87 a gente tem One Pound Fukuin, da Takahashi Rumiko, a mesma autora do Ranma Nibun no Ichi, que é uma autora que também mistura comédia com elementos do Battle Shonen. E o One Pound Fukuin é sobre um lutador de boxe que também quer se provar, mas ele tem um relacionamento com uma freira que ele conhece. Então tem elementos de Battle Shonen e tem elementos de boxe, mas também tem elementos de romance, já é uma história híbrida. Em 88 a gente tem Rokudenashi Blues, que ele continua com a tradição do Yankee, que tinha sido estabelecida lá no Bebop High School, só que ele mistura isso também com o boxe. Então a gente tem os valentões Neketsu da tradição Yankee lutando o boxe, que é essa tradição que vem do Ashita no Joe. Se bem que a tradição do Neketsu também vem do Ashita no Joe, porque é a base do personagem principal. Em 89 a gente tem Dragon Quest Dino Daiboken, que é uma fantasia capa e espada, mas é uma história que é meio híbrida, porque ali no meio a gente tem elementos do Battle Shonen e tem vários momentos da história que ela se desenvolve como um Battle Shonen, apesar dela não ser completamente um Battle Shonen. E no Dragon Quest tem inclusive uma paródia do Battle Shonen, tem vários momentos que parece que vai ser um Battle Shonen, como quando eles entram num torneio de artes marciais, só que daí quando chega em algum momento, o Sanjoriko, ele desconstrói aqueles elementos do Battle Shonen e se desvia por uma saída alternativa. E em 89 a gente também tem outro importante Battle Shonen de boxe, que é o Hajime no Ippo, que também é um desses herdeiros do Ashita no Joe. E mesmo fora do Battle Shonen, mesmo fora da luta e da arte marcial exatamente, a gente tem outras histórias que também trabalham com elementos do Battle Shonen. E principalmente nos esportes. Porque a gente tem que lembrar que o Ashita no Joe, ele é talvez o primeiro Battle Shonen, mas ele é um descendente dessa linhagem dessas histórias de esporte lá do beisebol. Se a gente pensar em Captain Tsubasa não é sobre luta, não é sobre arte marcial, é sobre futebol, mas é um futebol que é todo tratado como um Battle Shonen. Os protagonistas, eles têm que desenvolver técnicas que são representadas de formas abstracionistas, é um futebol que não é nada realista. Inclusive tem aquela velha piada de dizer que os personagens do Captain Tsubasa, eles jogam em campos gigantes, porque eles estão correndo e pensam várias coisas e nunca chegam. Pô, eles estão pensando. A gente pensa muito mais rápido do que a gente fala. E aquilo ali não é um jogo realista. Aquilo é um jogo abstracionista, esquematizado. Do mesmo jeito que uma luta do Dragon Ball e do Cavaleiros do Zodíaco é a forma como aquele futebol acontece. E apesar de ser uma história de futebol, Captain Tsubasa tem todos os clichês do Battle Shonen, tem toda a estrutura do Battle Shonen, inclusive os personagens saem do time e vão para um lugar distante para treinar uma técnica nova, e daí eles aprendem essa nova técnica, que é a mesma forma como o protagonista de Battle Shonen sai para aprender um gol, no Captain Tsubasa eles fazem isso para aprender um chute diferente. E o Ashita no Joe também vai deixar como legado para o Battle Shonen várias convenções que são muito específicas do Battle Shonen, que são estabelecidas a partir ali do Ashita no Joe. Por exemplo, no Ashita no Joe tem uma personagem que é a Shiraki Yoko. A Yoko, ela é uma menina rica, de uma família rica, o pai dela é um velho milionário, que na juventude foi lutador de boxe, e ela é uma das pessoas que é trapaceadas pelo Joe. No começo, quando o Joe é preso, essa menina, que ela é uma milionária, doa dinheiro pensando que vai ajudar os órfãos, só que na verdade é o Joe pegando dinheiro pro esquema dele. E depois, essa Yoko, ela vai até a prisão e ela faz várias ações de caridade dentro daquela prisão, tenta animar os presos. Só que ela é aquela personagem que ela tá fazendo aquelas ações de caridade, mas ela tá fazendo aquela caridade porque ela quer ser reconhecida como uma pessoa caridosa. Ela tá fazendo aquilo porque ela quer que as pessoas olhem pra ela e digam: olha lá, aquela é a fulana, que ela é rica, mas ela ajuda os pobres, ela ajuda os necessitados. Então tem toda uma relação de ego ali. E o Joe olha pra ela, vê uma menina riquinha e tá sempre agredindo ela, porque ele vê nela alguém da elite, alguém das instituições que ele tem que se rebelar. E ela não entende por que o Joe tá agredindo ela se ela tá só ajudando. Só que ao mesmo tempo que ela está ajudando aquelas pessoas com necessidade, ela quer ser reconhecida, ela tem uma vontade desesperada de ser reconhecida
reconhecida como alguém que ajuda. E a Yoko é a base pra Saori depois no Saint Seiya, principalmente a Saori ali no começo da Guerra Galáctica. A Saori, que é aquela neta do milionário rico, do mesmo jeito que ela é neta do avô dela, que é esse sujeito que é um milionário que caridoso, um velho barbudo que parece bastante, inclusive, com o Kido Mitsumasa. E apesar dela falar que ela é contra a violência, que ela só quer ajudar os necessitados, que ela não quer ver desgraça no mundo, ela vai lá e doa equipamento de boxe para esses guris da prisão lutarem entre eles, e vai lá e cria um torneio de boxe. Do mesmo jeito que a Saori, que tem toda aquela pompa de que é uma pessoa legal, que ajuda todo mundo, ela bota aqueles guri órfãos, os filhos abandonados do velho Kido, junta os caras numa rinha e bota eles pra lutar enquanto tem um monte de gente assistindo e ela cobrando ingresso. Aquela personagem aristocrata ali que se faz de boazinha, mas tem uma questão de arrogância, tem uma diferença social entre ela e o protagonista, que é esse sujeito pobre, entre a Saori e o Seiya, no começo da história principalmente. Então a Yoko ela vai ser base para várias personagens que vão aparecer no Battle Shonen depois. Outro momento é na primeira luta entre o Joe e o Rikishi. O Joe toma um pau, ele tá todo estrupiado, e a única forma que ele vê de vencer é através de uma técnica que ele percebeu ali. Ele encontra uma abertura no ataque do Rikishi, que é muito mais forte que ele, que é muito mais resistente com ele, e ele arrisca um golpe duplo. Enquanto o Rikishi vai bater nele e dar o golpe final nele, ele usa um contra-ataque para acertar o Rikishi, e os dois se acertam ao mesmo tempo, e apesar do Joe estar todo estrupiado, ele acaba acertando o Rikishi, derrubando o Rikishi, e ele fica completamente quebrado, mas ele tem uma vitória moral naquela batalha. Esse momento é depois reproduzido em Saint Seiya, na luta do Seiya contra o Shiryu, em que o Shiryu tem um ataque e a defesa impenetrável, e o Seiya acha a abertura da guarda do Shiryu e ataca o Shiryu ao mesmo tempo em que está sendo atacado, e ele até leva o golpe, mas ele consegue acertar o Shiryu naquele ponto fraco e vencer mesmo depois de ter tomado uma surra enorme. E essa iconografia ela é muito mais explorada na versão animada em relação à iconografia do Ashita no Joe, a cena do Seiya e do Shiryu se acertando mutuamente. Depois essa cena é de novo reproduzida no Dragon Quest Dino Daiboken, na luta do Ryunkyo contra o Rin. O Ryunkyo tá todo estrupiado, tirou a armadura dele, tá quase morto. O Rin é feito de Orihauko, ele é indestrutível e é muito mais forte, nunca se cansa. E o Ryunkyo tenta um contra-ataque em que o Rin vai acertar ele, mas na hora que vai ser acertado, ele acerta um ponto fraco do Rin e consegue derrubar o Rin mesmo, ficando todo em frangalhos depois. São convenções que vão sendo repetidas e aparecem de novo nos Battle Shonens, que foram estabelecidas lá no Ashita no Joe. Outro elemento que é muito característico do Battle Shonen e que o Ashita no Joe vai ajudar a estabelecer é uma convenção que vai começar a aparecer no momento que o Joe é preso e é levado para o lugar onde ele fica antes do julgamento. Lá que ele é recebido pelo grupo da cela, que faz trote com ele, mas um trote violento, agressivo, e esse grupo é liderado pelo Nishi, que é um grande valentão forte da cela, mas o Joe acaba espancando todos na cela, inclusive o próprio Nishi. E depois o Nishi é julgado no mesmo dia do Joe e enviado junto com o Joe para o reformatório. E quando eles chegam lá, eles acabam fazendo um tipo de aliança. O Nishi se mostra muito mais covarde do que ele aparentava ser, e por isso vai buscar no Joe alguém que ele conhece, um aliado, e o Joe, apesar de a princípio rejeitar o Nishi acaba se tornando o primeiro amigo dele. E a partir desse confronto que eles tinham, eles se conhecem com uma briga, com uma disputa, depois da disputa resolvida, eles se tornam aliados. Logo em seguida acontece algo parecido com outro personagem que é o Aoyama. O Aoyama, ele é um baixinho, magrelo e fraco, e todo mundo ri dele, faz piada com ele dentro do reformatório. Só que quando surge o interesse por boxe geral dentro do reformatório, o Aoyama também vai aprender a lutar boxe, e em um momento ele acaba tendo que enfrentar o Joe. E o Joe, que não respeitava o Aoyama, não levava ele a sério, após lutar com o Aoyama, percebe que o Aoyama não é o que ele achava. E depois desse confronto, depois de ter um grande atrito entre eles, o Joe passa a respeitar o Aoyama. Então se estabelece uma tradição aqui que é o protagonista, ele constrói novos vínculos e faz novos aliados a partir da disputa. Todos os amigos do Joe são personagens que em algum momento eram rivais e inimigos dele.
e depois deles resolverem o confronto deles, eles estabelecem alianças. Então tem toda uma tradição posterior ao Ashita no Joe, dentro dos Battle Shonen, de a construção da aliança, de a forma de se conhecer alguém, se ter empatia por essa pessoa e estabelecer vínculos com esse outro é através da disputa. Por isso que a luta, ela não é só uma luta, é muito mais um confronto de perspectivas, é dois sujeitos mostrando a forma que eles veem o mundo e a partir desse confronto de perspectivas acontece um processo dialético que acaba mudando os dois personagens. E a partir dessa mudança é que se constrói os vínculos. E o Ashita no Joe, ele acaba apresentando esse modelo que vai depois virar padrão na tradição do Battle Shonen, dos aliados do protagonista serem todos laços que ele constrói a partir de disputas. Ele enfrenta os oponentes, os rivais, aqueles sujeitos que a princípio são inimigos dele e que eles não podem coexistir juntos, eles não se suportam, mas nessa disputa, nesse duelo, eles passam a entender melhor um ao outro, eles passam a conhecer melhor um ao outro e entendendo o lado um do outro, eles podem criar esses vínculos e se tornarem amigos. Mas esse esquema narrativo, apesar do Ashita no Joe ajudar a estabelecer isso, né, propor isso para os quadrinhos e isso se tornar a tradição do Battle Shonen, essa é uma convenção bem mais antiga e remete a um personagem histórico que está associado lá com o imaginário da Guerra Genpei. Até a era Heian, o Japão ele era administrado, ele era governado por uma casta de nobres burocratas. Só que com o passar do tempo, esses nobres eles começaram cada vez mais se concentrar em volta da capital, em Heian-kyo, a atual Kyoto, e fazer parte da corte e cada vez a se alienar mais dos assuntos relacionados às terras das quais eles eram proprietários. Então esses nobres eles começaram a se concentrar na corte, se focar nessas atividades de corte e nomear administradores para cuidar da administração e da segurança das terras deles no interior. E esses servidores, que eram os samurai, eles passaram a administrar essas terras em nome desses nobres, só que com o passar do tempo, eles começaram a concentrar cada vez mais poder. Então, apesar do nobre nominalmente ser o dono da terra, o sujeito que trabalhava na terra, que administrava na terra, que comandava a segurança da terra, aquele sujeito que os camponeses olhavam e viam como representante do poder naquela terra, eram esses servidores. E com o passar do tempo, esses servidores eles começaram a se tornar cada vez mais autônomos, a parar de obedecer o poder central e se transformar num tipo de uma nobreza de segunda hierarquia que formalmente estaria abaixo dessa nobreza de burocratas, mas que na prática era quem tinha o poder de fato. Então uma nobreza do campo que controlava e administrava de fato o poder econômico e militar. E quando eles pararam de obedecer a esses nobres e começaram a se tornar autônomos, é que vai dar a origem da casta dos samurais. Essa nobreza militar que administra de fato as terras e para de respeitar esses nobres burocratas que ficam na corte. E pelos séculos 11 e 12, isso acabou se tornando um problema para essa nobreza. E o que aconteceu foi que o clã que cumpria a função de regente do imperador, ele tentou se aliar a esses novos nobres ascendentes. E para fazer essa aliança, ele procurou os dois clãs mais poderosos dentro dessa casta ascendente, que era o samurai, que era o clã Genji e o clã Heike. E um dos fatores que reforçava esse poder dos Genji e dos Heike é que os Genji e os Heike eram clãs formados pela regra da exclusão dinástica. Quando o imperador morria, se reunia os membros da família imperial e se escolhia entre eles o novo imperador. Só que se tornou um problema quando começou a ter muitos possíveis eleitos a novo imperador. Então se criou uma regra que, quando o imperador morria, se um filho dele não se tornasse imperador e se os descendentes dele não se tornassem imperadores em até 7 gerações, eles tinham que deixar a família real. Então eles ganhavam títulos e terras no interior e tinham que optar ou entrar para o clã Genji ou entrar para o clã Heike. Então na prática, esses dois mais poderosos clãs de samurai, eles eram descendentes da família imperial. E o que aconteceu foi que os dois clãs, os Genji e os Heike, eles começaram a disputar entre eles essa posição de quem controlava o imperador. E essa nova nobreza samurai, para fazer uma distinção entre a cultura deles, que era uma cultura de militarista, equestre do campo, em oposição a essa cultura dos nobres da corte, que eles consideravam nobres afetados e incompetentes, essa nobreza da corte, eles tinham muito apreço pela cultura da China antiga. E para fazer oposição a isso, esses samurai começaram a valorizar a cultura nacionalista deles. Então a valorizar o que era específico e próprio do Japão como oposição a essa tradição da corte. Então os Genji e os Heike, eles pararam de usar esses nomes Genji e Heike,
que são leituras dos ideogramas que fazem parte do nome deles, mas uma pronúncia que tem origem em termos chineses, e passaram a usar as leituras originárias japonesas desses ideogramas. Então os Genji passaram a se proclamar Minamoto e os Reiki passaram a se proclamar Taira. Então a guerra Genpei, Genji contra Reiki, que acontece ali pelo século XII, foi uma disputa entre os Minamoto e os Taira sobre quem ia controlar o imperador. E acontece que o líder do clã Taira era o Taira no Kiyomori, e o líder dos Minamoto era o Minamoto no Tameyoshi. E eles começaram uma disputa entre eles, só que em algum momento um dos filhos do Tameyoshi, o Minamoto no Yoshitomo, ele traiu o pai dele e trocou de lado e ajudou os Taira. E assim os Tairas derrotaram os Minamoto e conseguiram essa posição de controle sobre o imperador. Só que o Yoshitomo, em um momento, ele não se deu por satisfeito. Ele achou que o Kiyomori não tinha recompensado ele como se devia e acabou se revoltando contra o Kiyomori. Então a luta continuou por mais um tempo, até que o Yoshitomo foi derrotado e morto. E bom, o que acontecia geralmente nesse tipo de confronto, quando duas grandes famílias disputavam uma guerra e uma vencia, era não só matar o líder do clã, como matar todos os filhos e netos dele, matar todos os descendentes, por uma questão prática, que era para garantir que futuramente não ia aparecer um herdeiro e ia reivindicar algum direito sobre algum título ou sobre alguma terra. Só que nesse caso aconteceu uma coisa diferente. Conta-se que a Tokiwa Gozen, que era a esposa do Yoshitomo, ela fez um acordo com o Kiyomori. Ela aceitou se tornar concubina dele em troca dele poupar os filhos do Yoshitomo. E o Kiyomori fez isso, só que ele acabou criando um grande problema, porque dois filhos do Yoshitomo acabaram se tornando um grande problema para o clã Taira. Um deles foi o Minamoto no Yoritomo. Os filhos foram todos exilados para as terras distantes e o Yoritomo foi parar numa região no sul do Japão que tem um histórico de revoltas e rebeliões contra o governo central. E acabou que o Yoritomo ele conseguiu se tornar líder de vários grupos dissidentes que estavam descontentes com a administração central feita pelo Taira no Kiyomori. Mas um dos irmãos do Yoritomo, Yoshitsune, é o cara que vai ser relevante aqui para nossa história. O Yoshitsune ele se tornou extremamente famoso por fazer várias façanhas como um samurai. O Minamoto no Yoshitsune ele se tornou um modelo de ideal de o que um samurai deveria ser. E ele era extremamente carismático. E o que aconteceu foi quando o Yoshitsune e o Yoritomo se reuniram, eles conseguiram juntar um exército enorme e partiram para vingar o pai deles. Até os Taira serem derrotados e o Yoritomo ser proclamado o primeiro Shogun. E essa história ela vai se tornar bastante popular, porque lá pelo século XII ela vai ganhar uma forma escrita na forma do Reiki Monogatari, que é um conto épico que conta a história da Guerra Genpei, mas ela conta a história da Guerra Genpei a partir do ponto de vista dos derrotados. E antes de ser escrito, ele foi uma narrativa épica oral. A tradição diz que ela foi originalmente composta por um monge musicista cego depois de ouvir a história sendo contada por um veterano da guerra. Mas depois ela acabou ganhando forma escrita e acabou se tornando uma das obras mais relevantes, mais influentes do período samurai. Porque ela contava a Guerra Genpei pelo ponto de vista dos perdedores. Então primeiro ela conta a história dos Taira, cada um deles sendo derrotado e sendo derrotado pelo Yoshitsune. Yoshitsune vai ser o grande herói da Guerra Genpei e vai derrotar vários dos Taira, só que em um momento um dos generais de confiança do Yoritomo vai trair eles. E o Yoshitsune vai lá para lutar contra o traidor e a história é contada pelo ponto de vista dele, esse traidor, de como ele é derrotado pelo Yoshitsune. Só que em um momento, Yoritomo se torna ciumento em relação ao Yoshitsune porque todo mundo gostava mais do Yoshitsune, ele era muito mais popular. E o Yoritomo acusa o Yoshitsune de ter cometido um crime que ele não fez, ele acusa o Yoshitsune de traição, só que o Yoshitsune era inocente. Então o final da história conta como o Yoshitsune, acusado injustamente por um crime que ele não cometeu, resiste aos assassinos que o irmão manda contra ele, até uma batalha final em que ele se vê encurralado e ele acaba cometendo o seppuku, o suicídio ritualizado, para não ser capturado pelos inimigos. O Reiki Monogatari vai ser a grande narrativa que vai estabelecer o ideal de samurai, e o personagem principal que vai marcar esse imaginário de o que é um samurai ideal vai ser o do Minamoto no Yoshitsune. E no ocidente, o imaginário do samurai idealizado muitas vezes vai em direção ao Musashi. Só que quando o Musashi era vivo, lá no final do século XVI, começo do XVII, 400 anos depois, mais ou menos, da Guerra Genpei, naquela época o Yoshitsune ainda era considerado o samurai ideal. Então a gente
tinha que pensar. O Yoshitsune era o samurai que o Musashi queria ser. No século XIX, mais de 700 anos depois da Guerra Genpei, ainda se faziam peças de teatro em que o Yoshitsune era o protagonista. Gravuristas de ukiyo-e famosos como o Hiroshige, o Hokusai, esses artistas, eles ainda faziam gravuras do Yoshitsune. O Yoshitsune vai ser o grande samurai, vai ser o ideal de samurai que vai marcar toda a história do Japão. Todo mundo queria ser igual ao Yoshitsune. Não só o sujeito que era um herói que lutava e derrotava todos os inimigos, realizava várias façanhas, como aquele sujeito que ele foi acusado de um crime que ele não cometeu. Então vai ser um modelo do herói trágico, né, que no final ele vai ter que morrer, mas ele vai se suicidar, ele não vai deixar os inimigos capturarem ele. Então até pro seppuku, Yoshitsune vai ser o samurai idealizado. Um bom samurai é aquele que segue os passos do Minamoto no Yoshitsune. Então, além do Yoshitsune ser um dos grandes heróis do Japão, que vai ser exemplo para várias narrativas que vieram depois dele, vai ser a referência para várias peças de teatro, contos, gravuras e pinturas, tem uma passagem da história do Yoshitsune que é bem importante porque a gente está falando aqui agora, que é o momento em que ele conheceu o Benkei. O Benkei era um sujeito que era famoso por ser extremamente forte, conta-se que ele era grandalhão, ele tinha fama inclusive de ser tão grande que parecia um Oni, lendas sobre ele dizem inclusive que ele era filho de Oni, ou que ele foi uma criança Oni que foi criada por humanos. Além de ser muito forte, o Benkei tinha a fama de saber lutar com 7 armas diferentes, ele carregava 7 armas diferentes com ele. Só que o Benkei se tornou um monge budista, então ele era um monge guerreiro. E conta-se que ele tinha uma grande implicância com samurais arrogantes. Ele andava pela cidade por Kyoto e quando ele via um samurai convencido que contava muita vantagem, ele fazia questão de desafiar esse samurai, dar uma surra no samurai e confiscar a espada dele. E um dia o Benkei estava andando pela cidade à noite e ele viu o que parecia ser um Ronin tocando uma flauta, enchendo o saco de todo mundo, que parecia bastante arrogante, e ele decidiu que ia enfrentar esse Ronin. Só que esse sujeito que ele achava que era um Ronin, na verdade era o Yoshitsune. Diz a lenda que o objetivo do Benkei era juntar 1000 espadas de samurais arrogantes. E nesse dia ele tinha juntado 999 e faltava só uma. Mas independente se faltava ou não só uma, a questão é que eles se enfrentaram. E eles tiveram um duelo aparentemente equilibrado, até que o Yoshitsune usou uma técnica que foi: ele subiu no resguardo da ponte e pulou de cima e atacou o Benkei de cima e conseguiu derrubar ele. Então o Benkei ficou indignado por ter sido derrotado por um Ronin aleatório que estava passando por ali e quis uma revanche. Eles marcaram um outro duelo, lutaram de novo e o Yoshitsune venceu de novo. Depois dessa luta, o Benkei teria reconhecido a superioridade do Yoshitsune e eles se tornaram melhores amigos. Todas as histórias que envolvem o Yoshitsune depois disso têm a presença do Benkei junto com ele. Inclusive os relatos históricos sobre a morte do Yoshitsune contam que enquanto ele tinha se fechado na sala para cometer o seppuku, o Benkei ficou na porta lutando contra os inimigos que tentavam entrar na sala para que eles não interrompessem o seppuku do Yoshitsune. E nas peças de teatro em que o Yoshitsune é o protagonista, geralmente o amigo do protagonista é o Benkei. Então um dos motivos que vai fazer o Benkei se tornar famoso também é o fato dele ser o melhor amigo e companheiro inseparável do Yoshitsune. E daí que se estabelece uma tradição. Os dois, tanto Yoshitsune como Benkei, eram guerreiros renomados, que realizaram suas próprias grandes façanhas quando estavam separados, até que eles se encontraram. E pelo tipo de temperamentos dos dois, era inevitável que eles se enfrentassem. Então eles se enfrentam primeiro como rivais, como inimigos, mas depois dessa luta em que proporciona a possibilidade deles se conhecerem, eles passam a se identificar um com o outro e se tornam melhores amigos. E depois disso, eles têm várias aventuras juntos, que faz com que eles realizem façanhas ainda mais incríveis e se tornem mais famosos ainda. Então essa narrativa do Yoshitsune e do Benkei, desses dois guerreiros que se encontram, a princípio como inimigos, e durante uma batalha desenvolvem um vínculo afetivo e se tornam melhores amigos e aliados, é justamente a estrutura narrativa que o Takamori vai repetir no Ashita no Joe e que depois todos os Battle Shonen que vão ser influenciados pelo Ashita no Joe vão repetir. Então o Ashita no Joe vai pegar essa estrutura, vem lá da literatura tradicional do período samurai e das crônicas históricas e vai colocar isso nos quadrinhos a ponto que vai virar um tropo narrativo que vai ser herdado por todo esse novo gênero que é o Battle Shonen, que vai surgir a partir da herança que o Ashita no Joe vai deixar. E outra coisa que é importante a gente deixar bem definida,
que muita gente entende isso, mas muita gente ainda tem dificuldade, é que existe uma diferença entre o shonen e o battle shonen. O shonen é toda a demografia, é toda essa linha tradicional que parte a partir desses temas de aventura. O battle shonen é um gênero específico de história que vai surgir dentro da demografia shonen e que é focada nesses dramas de batalha. Essas narrativas em que elas se desenvolvem a partir de confrontos, de lutas, de duelos, de disputas. Essas batalhas, elas têm toda uma esquematização, elas são todas estilizadas de uma maneira que cria códigos e regras muito específicos que dão uma ilusão de verossimilhança, e que o desenvolvimento de personagens geralmente acontece durante as batalhas, durante os confrontos. No meio dessas lutas, esses personagens vão ter diálogos, vão contar histórias, vão se apresentar, vão discutir seus pontos de vista, e daí vai surgir um processo dialético que vai acabar mudando os personagens no final da batalha. Isso é um gênero específico dentro do shonen, mas dentro do shonen a gente vai encontrar outros gêneros. Por exemplo, Devilman é shonen, porque não é focado especificamente nesse drama de batalha, mas ainda assim ele é um shonen. Inclusive ele nem é um shonen tão estranho assim, ele é um shonen bem típico da tradição dos shonens ali da década de 1970. Kotikami, as aventuras cômicas de um policial, que inclusive foi publicado na Jump ali na década de 1980 e 1990, é um shonen. Dr. Slump é um shonen. Então o shonen é essa demografia, que é um recorte muito maior, e dentro da demografia shonen a gente tem o battle shonen, que é um gênero específico de narrativa. E o último ponto que eu vou comentar aqui hoje é de como o Ashita no Joe também vai criar uma convenção de como encerrar narrativas de battle shonen, porque o Ashita no Joe ele termina com um final ambíguo, um final que ele é em aberto porque ele cria uma dúvida. O protagonista, apesar dele ter vencido, ele vai conseguir desfrutar dessa vitória? Ele vai conseguir aproveitar desse novo mundo que ele criou? Ashita no Joe, ele termina com essa questão. E essa questão também o Ashita no Joe herdou do Yoshitsune, porque o Yoshitsune, ele derrotou os inimigos da família dele. Ele vingou a morte do pai dele. Ele se tornou o mais importante samurai do Japão. Só que ele teve que se suicidar, ele não pôde aproveitar isso. Ele derrotou os inimigos que permitiram que a família dele criasse um novo Japão, que iniciasse a Era Kamakura, a era em que os Minamoto se tornariam os primeiros shoguns e que os samurais, que até então eram uma classe de segunda categoria, iam superar os nobres aristocratas de Kyoto e se tornarem a classe dominante do Japão. Ele criou um novo mundo, só que o Yoshitsune não pôde desfrutar dele. Será que o Joe pôde desfrutar do mundo que ele criou? Será que o Joe pôde ser o Joe do amanhã? Isso vai ser herdado em outras narrativas. O final do Sensei original, depois que o Seiya derrota finalmente o Hades. Será que ele pôde desfrutar de uma vida pacífica no mundo que ele protegeu? O final de Dragon Quest Dai no Daiboken. Será que o Dai ele conseguiu desfrutar da paz que ele criou para o mundo? Esse final em aberto que o herói vence, mas que nos deixa com dúvidas se ele vai aproveitar dessa vitória que ele teve, é tudo herança do Ashita no Joe, que de alguma forma adaptou isso a partir do final dessas narrativas tradicionais da cultura samurai, principalmente da história do Yoshitsune. E por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado, peço que quem gostou do vídeo aperte no gostei, também quem puder compartilhar, mostrar para os amigos, passar adiante do vídeo, eu agradeço bastante. Sintam-se à vontade para escrever nos comentários, e obrigado e até o próximo vídeo.